Atenção, Alpha 2, não tem nada de anormal no Porto 1. Pode continuar a missão de observação. E corta pro Godzilla saindo de dentro de um rio. Alerta emergencial de Kaiju. Um alerta emergencial de Kaiju foi emitido. Enquanto o povo tá desesperado fugindo pro subterrâneo, um monstro gigantesco começa a sair do rio. O comprimento dele é de 60 metros mais ou menos, nível de força 3,5. Então as primeiras unidades chegam e todos os helicópteros começam a atirar. Porém é só pra atrair a atenção dele. E enquanto isso, o povo que tá longe dali tá assistindo com atenção a transmissão, bem ansioso pra saber qual divisão vai enfrentar o Kaiju. A terceira divisão já pula do helicóptero pra cima do Kaiju. Vários da terceira divisão começam a atirar de longe e causar dano no Kaiju. Eles nem parecem humanos enfrentando um monstro de 60 metros. E então a capitã da terceira divisão dá um tiro só e atravessa o Kaiju. Um banho de sangue na cidade, órgãos pra todo lado, mas o Kaiju tá morto. Corta agora pra equipe de limpeza, porque o nosso protagonista não é da terceira divisão, ele é da equipe de limpeza. Ele tá olhando de longe, vindo tripa pra todo lado, um negócio nojento, e tá lá ele comendo um hambúrguer, falando, isso vai dar uma hora extra boa. E enquanto ele tá indo limpar os restos de um bicho de 60 metros, os moradores estão saudando os integrantes da terceira divisão. O nosso protagonista passa no meio da multidão completamente despercebido pra mostrar que ninguém liga pra equipe de limpeza mesmo. A batalha deles começa quando as outras acabam, ninguém tá torcendo por eles. E também ninguém agradece pelo trabalho deles. Mas essa é a batalha incógnita deles contra os Kaijus. E o nosso protagonista é ele, o Kafka Ribino. Ele vê o pessoal erguendo um órgão do Kaiju e grita pra eles não fazerem isso. Então o órgão explode e queima o joelho de um dos funcionários. O Kafka dá a assistência necessária como um bom senpai. Chega o chefe do Kafka falando que ele vai ter que ir pra outro setor porque faltou um cara. E esse setor é no intestino. Ele fica desesperado e então o novato pergunta, o intestino é tão ruim assim? Aí falam pra ele que a comida entra por um lugar e sai pelo outro, mas nesse meio tempo ele passa pelo intestino. E sempre que você é mandado pra lá, você fica um tempo sem conseguir comer. Então, no fim do dia, o Kafka tá destruído no apartamento dele e começa a passar na TV a reportagem da luta da terceira divisão contra o Kaiju de hoje. E falam da capitã Amina Ashiro, de apenas 27 anos, que já derrotou centenas de Kaijus. Então ele se lembra da infância dele, e ele e Amina Ashiro falando que iam exterminar os Kaijus juntos. Então ele desliga a TV porque não quer mais pensar nisso. E começa a gritar pra ele mesmo que limpar é um trabalho importante, ele tá ajudando a sociedade e tal, o apartamento dele é bom, ele vive bem. E isso não é bom o bastante? Então, o segundo dia de limpar fezes de Kaiju, ele chega no trabalho e eles apresentam pra ele o Ichikawa, um moleque que vai começar o estágio com eles. E ele quer ir pra força de defesa. Então o cara fala pro Ichikawa que o Kafka também queria ser da força de defesa antigamente, mas desistiu e virou uma lenda ali na repartição deles. Então o Ichikawa pergunta bem sério, por que você desistiu? Ele fica um tempo em silêncio e fala, eu dei o meu melhor, mas acho que sempre tem alguém melhor que a gente, né? E que o Ichikawa vai entender quando ele ficar mais velho, mas o Ichikawa corta ele no meio da frase. Ele não vai entender, porque ele não vai desistir. Antes de entender, ele morre. E o Kafka fica bravo porque ficou sem saber o que falar, porque qualquer coisa que ele falasse ia ficar parecendo um otário. E o Kafka foi designado pro intestino mais um dia seguido. Mas foi junto com o novato. Então o chefe fala pro Ichikawa que tava ali que o Kafka fala, mas nunca desiste, que ele seria ótimo na força de defesa se ele tivesse sido aprovado. Então é horário de almoço e o Ichikawa não consegue comer nada. E o Kafka vai rir dele, mas ele também tá passando mal. Então o Kafka dá um multivitamínico pra ele, porque senão ele não vai aguentar só com aquela marmita o dia inteiro. E também 2 tampões de nariz. O Ichikawa não quer, mas o Kafka começa a forçar ele a colocar no nariz. Então o dia passa, eles já terminaram a parte mais fedida do trabalho e tal. E o Ichikawa chega pro Kafka e fala que graças a ele conseguiu vencer o primeiro dia. E agradece e aproveita pra falar que eles vão aumentar o limite pra 32 anos do teste pra se inscrever na força de defesa. O Ichikawa fala que não liga pro Kafka nem nada, mas é que ele fez uma cara muito triste quando falou de desistir. Então o Kafka abre um sorrisão e fala obrigado. E do nada, surge um Kaiju atrás do Ichikawa. O Kafka consegue salvar ele no último segundo e fala pra ele correr dali. O Ichikawa fica meio hesitante e o Kafka começa a falar pra ele ir logo, pra chamar reforços e que mais um contra o Kaiju não ia fazer diferença nenhuma. E além disso, ele quer entrar na força de defesa, não quer? Então por que vai morrer ali? Então o Ichikawa sai correndo e o Kafka fica no 1 contra 1 contra o Kaiju. Então ele chama a atenção dele e começa a correr. Não é um Kaiju muito grande, mas pra um humano, o Kafka vai ter que dar a vida pra fugir disso. Ele consegue escapar por pouco entrando no lugar, mas é questão de tempo até o Kaiju quebrar tudo e continuar atrás dele. Ele pula da janela e começa a se lembrar. Quando o Kaiju destruiu as casas, a escola deles quando criança. Mas o que o Kafka tava ligando mesmo é que ele tava tão perto de derrotar o Guramon. Mas era só pra fazer a Amina Ashiro parar de chorar. Então ela fala que tá triste porque a Miko morreu, a gatinha dela. Então os dois falam ao mesmo tempo, eu vou entrar pra força de defesa. O Kafka fala que ela é só uma pirralha, ela fala que ele tá no primário também. Então o Kafka fala, então vamos ver quem vai virar o oficial mais maneiro da força de defesa. Vamos detonar os Kaiju juntos. Então voltemos pra realidade e o Kaiju já alcançou ele. E a perna dele tá machucada, ele não tem mais saída, então pega um cano pra lutar contra o bicho. Ele fala pra ele mesmo, mire nas pernas, mas não consegue a tempo e tava um porradão do bicho. A perna dele tá quebrada e o Kaiju tá indo pra cima dele, parece que tá tudo acabado.
Só que chega o nosso menino Ichikawa dando uma pasada na cara do Kaiju. Então ele fala que já chamou os reforços e que se ele abandonasse ele ali, nunca conseguiria entrar na força de defesa. O Kafka começa a se remoer porque tá com a perna quebrada, ele não consegue fazer nada, ele não consegue proteger nada, nem o videogame dele, nem o gato da amiga dele, nem o estagiário do trabalho dele. E quando parecia que o Kaiju ia matar os dois, aparece um tigre branco pra chamar a atenção do Kaiju e ele toma vários tiros e acaba morrendo. Eles estão em choque e quem tá atrás deles é a própria Mina Hashiro. Alvo abatido, temos oficiais feridos, iniciando a operação de resgate. É a terceira divisão que apareceu e já chega alguém pra socorrer o Kafka. O Kafka tá no hospital, ele só consegue pensar que a Mina é incrível. Ela derrubou aquele monstro em menos de 1 segundo. Ele já ficou pra trás há muito tempo. O Ichikawa tá na maca do lado dele e fala que se não fosse o Kafka, ele teria morrido hoje, se ele não tivesse mandado ele correr. E fala que achou o Kafka maneirão e que ele realmente deveria pensar em entrar na força de defesa. E fala valeu pro Ichikawa, que ele é um cara legal. E quando ele tá falando que vai pensar em dar outra chance pra força de defesa, ele olha pra frente e tem esse bicho aí. Encontrei você. E ele entra na boca do Kafka. O Kafka começa a se debater na cama, o Ichikawa fica preocupado, abre a cortina e quando ele olha, tem um Kaiju deitado na cama. Mas esse Kaiju só tá um e começa a gritar falando: Ichikawa, sou eu, Kafka. E tá passando um velhinho na porta bem na hora, ele já pega o celular e liga pra emergência. E o Ichikawa fala: vamos fugir daqui que ele vai te denunciar. Então vamos pro apartamento da Mina agora e ela tá lembrando do Kafka. Dele falando que sempre vai estar do lado dela. Então ela fala: seu mentiroso, lembrando de hoje. E então recebe uma ligação falando que apareceu um Kaiju no hospital geral. Vou mobilizar minha equipe e vamos eliminá-lo. Voltamos pro flashback do Kafka com a Mina e ela tá zoando ele pela frase que ele falou. Ele fica bravo e tudo, mas depois a Mina fala obrigado. Se a gente estiver junto, realmente não tem nada pra se temer. Então corta pra atualidade e a Mina tá contextualizando sobre o Kaiju que foi visto no hospital pra equipe dela. O governo tá avisando os cidadãos pra ficarem em casa porque um Kaiju foi visto. E agora no hospital, o Kafka e o Ichikawa deram de cara com o velhinho e o Kafka resolve dar um sorriso pra tentar acalmar ele. E o velho desmaia de vez. O Kafka vai ver como o velhinho tá e quando se apoia na parede ele simplesmente destrói a parede. Ele se dá conta que realmente virou um Kaiju. Os outros pacientes começam a sair dos quartos pra ver o que tá acontecendo e o Ichikawa fala pro Kafka pra eles fugirem porque a força de defesa deve estar chegando. Aí o Kafka vai abrir a janela e destrói um pedaço do prédio. Os dois pulam pra fora do prédio e o Kafka pula muito mais longe do que o Ichikawa. E a força de defesa já sabe que ele fugiu e tá indo pra uma área evacuada. Então os dois estão fugindo correndo e o Ichikawa finalmente começa a pensar: caramba, o Kafka é realmente um Kaiju? Desde quando? Como? Aí ele olha pra trás e resolve perguntar: é você mesmo, né, Kafka? E ele se transformou nisso aí e fala: nem eu sei direito. E o Ichikawa pergunta se isso é uma forma especial. E do nada o Kafka abre a boca e sai um negócio de dentro dele que captura um pássaro e faz ele comer o pássaro. Aí ele consegue voltar pro normal, entre aspas, né, e fala: Ichikawa, temos um problema. Eu preciso fazer xixi. E eles começam a se perguntar por onde vai sair o xixi, porque ele não tem as peças certas ali. O Ichikawa manda ele segurar, mas ele não consegue e aí solta. Ele urina pelos peitos. Será que todo Kaiju é assim? E o Kafka começa a se preocupar que ninguém mais vai querer casar com ele agora. E pergunta pro Ichikawa se ele ainda pode se juntar à força de defesa. E o Ichikawa fala que não, porque é dele que eles estão defendendo as pessoas. O Kafka tá bem cabisbaixo, porque ele finalmente tinha decidido se juntar à força de defesa. E o Ichikawa encontra uma área evacuada e fala pra eles entrarem ali. Mas o Kafka sente alguma coisa vindo do subsolo. Então corta pra força de defesa e eles estão falando que apareceu outro Kaiju. A Mina manda eles continuarem na mesma direção e ela e os outros vão atrás do novo monstro. E o Kafka identifica que é do mesmo tipo do que tinha atacado eles mais cedo. Então o Ichikawa fala que agora é uma boa chance de se esconder, já que eles vão mandar menos homens atrás do Kafka. Ele concorda relutantemente e vai se esconder. Então corta pra área onde apareceu o novo Kaiju e tem uma menininha chorando com uma mãe soterrada do lado dela, mandando ela fugir. Ela não quer deixar a mãe pra trás, só que nesse meio tempo, o Kaiju já tá ali do lado delas. E quando o monstro ia dar uma bocada nelas, aparece outro Kaiju dando um soco na cara dele. O nosso menino Kafka dando orgulho pra gente. E ele tá impressionado com o forte ele é. Aí ele vai falar com a menininha perguntando se ela tá bem, mas acho que ele esqueceu que ele é um Kaiju. Tenta até dar um sorriso de novo, mas não dá certo. Aí ele tira a mãe da menina debaixo dos escombros e o Ichikawa fala que ela só tá inconsciente, ela vai ficar bem. Mas o outro Kaiju tá vivo ainda, e o Kafka fala pro Ichikawa levar elas pra longe. É hora de tentar socar o mais forte que ele consegue. E com um único soco, não é nem que ele sai voando, o monstro explode. Até chove sangue e órgãos. A menininha ainda tá com muito medo do Kafka, mas ele chega nela e fala: a força de defesa já tá vindo e eu vou embora daqui a pouco, não se preocupe. Mas ela junta coragem pra falar: Senhor Kaiju, muito obrigado. E o Kafka se lembra da Mina falando a mesma coisa pra ele quando eram crianças. E ele sente que talvez esteja alcançando a Mina agora. Aí ele desfaz a transformação e fala pro Ichikawa: eu tenho que ir e ficar do lado dela. Então mais tarde chega a Mina e a equipe dela ali, vendo aquele inferno de sangue, se perguntando o que aconteceu. Aí ela pergunta pra menininha, mas a menininha tá muito em choque pra falar sobre o Kaiju. Então pra tranquilizar a menininha, a Mina fala que vai derrotar todos os monstros. Mas a menininha pede uma coisa, pra ela prometer não machucar o Kaiju bonzinho, o que salvou a mãe dela.
3 meses depois, e o Kafka já tem um nome, o Kaiju número 8. É o nome do anime. Aí o pessoal do trabalho tá lá, vendo noticiário falando sobre o Kaiju número 8. E o Ichikawa fala pra gente que o Kafka foi o primeiro Kaiju na história a escapar da Força de Defesa. Então todos os oficiais da Força de Defesa do país estão procurando por ele agora. Então o chefe fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam um negócio do correio. E como o Kafka foi mais cedo pro trabalho, é pra ele entregar pra ele. E os caras ali começam a falar que finalmente chegou a época do ano. A época do ano onde eles têm que animar o Kafka por ter sido reprovado. O Ichikawa vê que foi aprovado na primeira fase e vai entregar pro Kafka. Mas ele não consegue resistir à tentação, abre o envelope do Kafka e vê que ele passou também. Aí o Ichikawa chega pra dar as boas notícias e ele tá transformado em Kaiju. Ele nem tinha percebido e fala que ainda dá essas escorregadas de vez em quando. Aí o Ichikawa contextualiza que naquele dia eles voltaram pro hospital depois falando que tinham fugido. Aí o Kafka fica feliz, mas o Ichikawa achou que ele ia ficar mais feliz. E ele fala que é porque é sempre no segundo teste que ele reprova. Aí o Ichikawa pergunta se ele realmente vai fazer o segundo teste, porque lá vão ter vários oficiais. E se ele der uma deslizada, vão matar ele sem pensar 2 vezes. E o Kafka fala que sim, ele passou os últimos 3 meses tentando procurar um jeito de voltar ao normal, mas não consegue, e também ele tem 32 anos, essa é a última chance dele. 10 dias depois, dia do segundo teste. O Kafka e o Ichikawa chegam juntos na vanzinha da empresa. E eles estão impressionados com a base Tachikawa da Força de Defesa. E o Ichikawa fala que essa base é muito maior que as outras que ele já visitou em excursões. E o Kafka avisa que eles dividem essa área com uma guarnição da Força de Defesa. E quando algo acontece, os dois lados trabalham juntos para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Então aparecem uns personagens com os cabelos coloridos que é óbvio que vai ter destaque na obra. O Kafka fala que eles chegaram meio cedo, mas já é bom ir se registrando e tal, só que no fundo tem alguém chamando alguém de velhote. E o Kafka olha pra trás, vê que tem uma menininha e vê que o velhote é ele. O Kafka então fala que só tem 32 anos e a menina fala, velhote então. E o Ichikawa concorda. E a menina fala pra ele tirar a lata velha dele dali porque ela quer estacionar ali. Tem um monte de lugar vazio, mas o número da sorte dela de hoje é 5, e aquele lugar 55. Então ela resolve tirar sozinha o carro. Ela revela um pouco do traje, meio que ativa ele, então pega o carro com uma mão só. E joga de qualquer jeito pro lado. Nem pra colocar bonitinho em outra vaga, né? Então o Ichikawa pergunta quem é ela. É a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya. Tem como hobby assassinar Kaiju. E o Ichikawa reconhece esse sobrenome. Então ela chega perto do Kafka, cheira ele e fala, você fede a Kaiju. Episódiozão, pelo jeito a gente fez ser introduzido, né, os trajes e tal. Faz tempo que eu li no mangá, mas se eu não me engano essa parte é bem legalzinha. Mas vai engrenar de vez, tipo, mais pra frente. E, pô, muita sacanagem da menina, né? Pô, custava ela ter botado... Já amassou o carro, né? Já pegou a maçã do carro. Custava ela botar só do ladinho ali, né? Não, ela jogou o carro de qualquer jeito pro lado. Então é isso. Quem gostou, deixa o like aí. Comenta o que vocês estão achando. Eu tô gostando bastante de Kaiju. E é isso. Tamo junto. Se inscreve aí também. E é isso. Valeu, falou.